As consultas por telemedicina são gravadas? Essa pergunta é bem interessante, tá? Muita gente acha que, vou fazer consulta por telemedicina, então tem que ficar gravado o áudio e o vídeo dessa consulta. Não. A resolução do Conselho Federal de Medicina não traz essa obrigatoriedade, ok? Porque eles entendem que a telemedicina é uma ferramenta da medicina, ela está sujeita às mesmas regras e ditames éticos da medicina tradicional que a gente faz do presencial, tá? Então, você pode fazer sua consulta e fazer anotação no prontuário, tá? Normal. A questão de gravar, eu gosto de fazer uma analogia com o consultório presencial. Como eu falo, telemedicina é medicina, é a mesma coisa que você pratica no presencial, só que de uma forma diferente, né? Você põe uma câmera lá no seu consultório, o paciente pode ficar filmando, gravando tudo que está acontecendo no consultório? Não. Né? Se você tivesse essa obrigatoriedade na telemedicina, você abre para que no presencial fosse a mesma coisa. Então, imagina que coisa estranha, né? Você fazer a consulta e tem uma câmera aqui do lado filmando a consulta inteira, né? Então, isso não é feito, né, dessa maneira, e também na telemedicina não se exigiu essa gravação de consulta, tá? Como ficaria o exame clínico na telemedicina? Aí eu já entro também na questão do exame físico, né? Muita gente, como fica o exame, né, na telemedicina? Bom, primeiro, a telemedicina é baseada na questão da anamnese, tá? Então, a gente tem que fazer uma boa anamnese, tem que praticar algumas questões de comunicação também, que é pegar o feedback, né, da questão que você coletou do paciente, ver se é aquilo mesmo que você entendeu, devolve para o paciente. Quando você fala, orienta o paciente alguma coisa, também faz a mesma coisa, verifica se ele compreendeu, tá? Sem falar nas questões, né, que é óbvio, né, que tem que ter uma boa conexão de internet e tudo mais. Além disso, para a questão, pensando no exame clínico, eu falo que o ideal é que a teleconsulta seja sempre feita por videochamada. Porque agora eu vou fazer um paralelo com o exame físico. O exame físico é a coleta dos sinais, é o que você pode ver objetivamente. Então, com uma boa videochamada, você tem alguns dados que você consegue ver objetivamente. Tá? Então, você consegue ver se o paciente está em bom estado geral, se ele está lúcido, orientado no tempo e no espaço. Alguns pares cranianos podem ser até testados, né? Vai pedir para ele olhar para cima, para baixo, na diagonal, no outro, né? Na lateral. Então, você tem algumas coisas que você consegue, sim, avaliar por uma videochamada. Outras coisas, você tem equipamentos que você pode utilizar para auxiliar nesse exame à distância. Então, tem muita gente que tem um aparelho de pressão em casa, já existe, né? Só que a gente não tem isso tão popular, mas já existe estetoscópio eletrônico que envia o som da ausculta cardíaca e pulmonar à distância. Então, cada vez mais a tecnologia vai avançar e vai nos apresentar soluções para a gente realizar cada vez mais o exame, né, chamado exame físico, né, mas à distância, e a coleta de sinais, tá? Então, tem coisas que é possível você fazer uma consulta, uma teleconsulta completa, e tem algumas que você vai sentir a necessidade do exame físico, e aí o paciente é orientado a procurar um atendimento presencial. Isso, inclusive, está previsto também na questão da resolução do Conselho Federal de Medicina, que o paciente deve ser antecipadamente avisado sobre como funciona a telemedicina, das suas limitações em relação principalmente à ausência do exame físico. E eu lembro que, dessa maneira, quem escolhe o uso da telemedicina não é o médico não pode impor o uso da telemedicina ao paciente. Isso deve ser uma oferta de um diferencial, algo que ele pode utilizar em benefício. Tá? Ele tem que estar ciente dessas limitações para ele poder fazer a melhor escolha. A mesma coisa, os planos de saúde, até o sistema público de saúde, não pode impor a telemedicina. O paciente é que pode escolher por ela. Tá? Eu sempre lembro disso. Tá? Eu acho uma ferramenta super, né, top, né, é ótima, tem várias coisas que ajudam, mas é importante a autonomia do paciente, né, e é preciso ele estar bem informado sobre o uso da ferramenta. E isso que diz a resolução do Conselho Federal de Medicina, certo? Então, cada vez mais a gente vai ter, como eu falei, possibilidade de fazer essa coleta, né, dessas informações à distância. A tecnologia está avançando, a gente não imaginava, né, que há 10 anos atrás, ou 15 anos atrás, é o que a gente consegue fazer hoje com o smartphone. E assim vai avançar mais ainda.
Além disso, existem situações ou especialidades que favorecem muito mais com a telemedicina para uma teleconsulta, seja em primeira consulta ou para um retorno, tá? Mas eu acredito que todas as especialidades têm uma aplicabilidade aí para a telemedicina. Umas mais num ponto e outras, né, pode ser mais no retorno, né, num tipo de modelo de consultório híbrido, por exemplo, tá? E eu sempre acho que o acesso do paciente ao uso, né, dessa ferramenta para ter acesso ao médico é melhor do que ele não ter, porque com a telemedicina evita-se automedicação, por exemplo, evita-se também aqueles casos que a pessoa fica esperando, né? Ah, será que isso vai piorar? Será que isso vai melhorar? Ah, então, né, eu acho que eu não vou agora no pronto atendimento, vou esperar até amanhã para ver. Mas tendo acesso a um profissional que possa orientá-lo, talvez as coisas possam ser melhor esclarecidas e o profissional pode dizer, olha, eu acho que você deve ir agora procurar um pronto atendimento, né? Porque isso aqui parece uma situação que necessita, tá? De um atendimento mais imediato. Ou o inverso também, olha, isso aqui é uma situação mais corriqueira, normal, você pode esperar para um atendimento ambulatorial, né? Então, vai muito também, né, como eu falo sempre, da experiência, né? Eu acho que para fazer telemedicina tem que ter uma bagagem, né, de vivência do dia a dia, da prática, né, da beira do leito. Até porque eu sou professor de semiologia, eu acho que se aprende na beira do leito, né? E a telemedicina também, você vai aprender fazendo, tá? Vai ter que fazer algumas vezes para ir ganhando, né, prática, tá?